batidos, entendeu, André? E que ali estão estampados a nível global. Cara, então, tem alguma coisa acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo? Eu ia até entrar nisso, antes do André continuar, já que a gente está tocando nesse assunto Copa do Mundo, que foi muito falado, e está sendo muito falado, que é o seguinte, nós tivemos o terremoto às 5h02 na Venezuela. E às 5 horas filmaram o David Beckham tomando vinho numa taça que estava meio quebrada. Isso eram 5 horas. E depois de 2 minutos foi o terremoto da Venezuela. Faz algum sentido isso ser profético, ter alguma ligação? Vamos lá. Tudo que acontece no mundo natural é a manifestação do mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real do que o mundo natural, ok? Ponto 1. Ponto 2, você tem acessos a esse processo dos acontecimentos de curto, médio e de longo prazo. Eu estou te mostrando aqui toda uma sequência de eventos que vão vir, ok? Quando a gente vai para Apocalipse 6, eu tenho mais outra sequência de eventos que vão acontecer. Então, na realidade, nada está escondido. Tudo está desacobertado. O problema é que a mente humana não quer estabelecer contato com isso, ok? Exemplo, há uma ideia de futuro e há uma ideia de passado e você só vive 1 segundo por vez. O segundo do passado passou, eu não acesso. O segundo do futuro, eu não consigo chegar nele. Por que eu não consigo pensar nisso? E por que eu não dou conta disso que passou? O meu cérebro me protege de uma zona de frustração até o momento em que me falta o oxigênio que eu respiro. E aí, em 5 minutos, fim de game. E aí eu fico, meu Deus! 1 minuto sem oxigênio é uma eternidade. 2 minutos é uma eternidade. 3 minutos é uma eternidade. Há quantos minutos nós já estamos aqui, Carol? E você não se deu conta disso, o André não se deu conta disso, eu não me dei conta disso. Quem está ouvindo a gente, vendo, não se deu conta disso. Mas vários segundos se passaram, minutos se passaram. Então, nós temos uma proteção interna que nos esconde o acesso a uma realidade fatídica. O próximo segundo estaremos todos mortos. Ninguém vai viver o próximo segundo. O segundo anterior, ele já passou. Mas olha quanta gente vive de passado. Sim. E olha quanta gente se preocupa com o futuro, que não vai chegar nunca. E ele desperdiça o momento agora. Eu gosto de uma expressão americana, né? Inclusive, a André esteve lá recentemente, né? Tu estava lá, né? Nos Estados Unidos, não foi Estados Unidos? Sim. Tu foi? Então, do it now. Fazer agora. O americano ele tem uma expressão que é top de linha, ok? É pragmática. Então, se é para eu viver, eu vou viver o quê? Agora. Aquilo que eu tenho que realizar agora. Mas observe que nós fomos ficando letárgicos, procrastinadores. O nome disso é parasita, é bactéria, é fungo, são metais, ok? Contaminação por metais, é contaminação de poluição eletromagnética, o EMF. Então, você não vive o que você teria que viver. Percebeu? Ok. Se você tem um pai, ok? O pai de todos, de Paulo aqui, Deus, por que você não conversa com seu pai? Porque você se ocupa de um monte de coisas que não vão te levar a lugar nenhum e que criam um distanciamento seu do seu pai. Meu Deus! O teu pai quer conversar contigo e você não tem tempo, André. A humanidade, desde o Éden, ela age se afastando de Deus. Adão
era para ter chego para Deus e ter praticado o efeito vocário, delação premiada. Meu Deus! Eva errou! Jesus! Precisamos do Senhor aqui! Essa mulher ficou louca! O primeiro personagem que diz que a mulher ficou louca é Jó. Tu falas como uma louca. Deus tirou. Jó calou a boca da mulher dele. Inclusive, não há o registro bíblico do nome da mulher de Jó. Ok? Não Ló tem. é aquela história que a mulher olha para trás e vira Isso, estátua. e que ele segue Jesus, né? Mas ela viu uma estátua aí de pó. você vê, ó, ele é salvo, não é salvo? Ele é salvo, isso. E aí ele tinha que voltar para Abraão. Pro tio, para Abrão. Sim. E não volta. Ele vai para uma caverna. E ela ficou porque ela não acreditou em Deus, né? E Isso. olhou para trás. E as filhas dele meteram o vinho dele, a mais velha, para suscitar a herança e se deitou com o pai. E nasceu a turma de Amon e de Moabe. 2 tribos, ou 2 raças, ou 2 povos que atazanaram Israel e atazanam até os dias de hoje. A descendência deles. A guerra do Oriente Médio, você tem primos, você tem irmãos, né, a turma de Ismael, ok? E os filhos de Quitéria ou Quetura, e você tem a descendência de Isaac, que é Israel, ok? E correndo por fora, você tem a turma de Ló. Meu Deus! Problema de família. Jesus! Ok. Quem não tem problema de família? Lá o pau come. Lá o pau come. As famílias lá ficam se degladiando. E detalhe, olha o bendito do acordo. Abrâmico. O acordo é o quê? Alex. Abrâmico. Da descendência de Abraão. Pouco ou muito sério, Carol? Muito sério. Milhares de anos depois que eu faço um acordo com o nome de Abraão. Sim. Acordo abrâmico. Só Deus, cara. Só Deus. Diga, querido. Ô, Alex, fazendo uma relação com tudo que você tem falado e dando sequência no raciocínio lógico aqui, que a gente vem falando do livro de Enoque, a gente falou do dilúvio, né? Que teoricamente veio para acabar ali com a humanidade, que estava cometendo muitos crimes. Em si, a população se perdeu, veio o dilúvio. Deus permitiu que Noé pudesse reconstruir a humanidade, vamos dizer assim, através de Noé e dos seus herdeiros. Mas você não acha que, teoricamente, isso, então, deu errado? Porque se a gente vê o mundo de hoje, o caos, ele volta a aflorar, né? Ok, você mandou bem. Alguns questionam as noras, né, ali de Noé, e se haveria ali uma descendência de Caim no meio, porque Noé tem 3 filhos, né? Sem, Jafé e Cã adentra a nudez do pai quando ele está em estado etílico. Pausa. Salomão diz que o vinho é para a alma amargurada, ok? Então, Noé, com a alma amargurada, ele tinha plantado uma vinha, colheu a uva, fez o vinho, encheu a cara dentro da tenda dele, sozinho, olha o registro, e ele fica nu, retornando ao estado adâmico. Meu Deus, ele está peladão na tenda dele, ok? Ele bebeu, ficou pelado na tenda dele, ok? Ele não foi para a tenda dos filhos, ele não foi para meio da rua, ele estava na tenda dele, no espaço dele, no território dele, e quem adentra a nudez dele é Cã. Cã entra, ok? E depois que ele entra, ele chama Sem Jafé para fazer a mesma coisa. Então, já mostra que a família de Noé era uma família disfuncional, sim ou não? Sim. Ok. E Sim. os garotos, 2/3, a mesma turma do céu, que combateu o querubim ungido, lembre-se que caiu 1/3, querubins, serafins, arcanjos, toda essa turma acompanhou o querubim ungido na sua rebelião. A iniquidade nasceu no céu, nós temos que lembrar disso. Os filhos de Deus se voltaram contra Deus. Isso tem que ficar muito claro na cabecinha da gente para entender a dimensão do problema. Ser humano não sabia o que era guerra. Guerra teve no céu. Ela se apresentou na terra.
Eles, os vigilantes, ensinaram os homens o que era guerra, o que era armamento. Nós não sabíamos disso. Preste atenção, o quanto isso é muito grave. É uma intervenção e uma corrupção levando o gênero humano à destruição desde então. Porque isso nasce no céu. Preste atenção nisso. E agora, quando você tem Noé, quando Cã adentra e chama os irmãos não, vamos fazer isso com o nosso pai, vem de costas e cobra o dedo do pai. Noé, quando volta do estado etílico, sabe o que aconteceu. Alguns teólogos especulam que Cã teria sodomizado o pai. Isso não está escrito, isso é especulação, porque você Sodoma? Sodomizar, ele teria tido relação sexual anal com o pai. Porém, isso não está escrito. Mas como surgem duas cidades, que é Sodoma e Gomorra, ok? E essas cidades são da descendência de Cã, a galera faz essa correlação, ok? Mas não está escrito, eu não achei nenhum apócrifo, nada disso, em tudo que eu já li até hoje, ok? Porém, há um comportamento que leva a um entendimento. Então, a galera faz a leitura do comportamento e gera um entendimento. Ok. Porém, quando ele se torna consciente, o que ele faz? Ele lança uma palavra de maldição. Contra quem? O texto diz que quem errou foi Cã. E quem pagou a conta foi Canaã. Maldito seja meu neto. Maldito seja meu neto. Canaã. Ele amaldiçoa a herança de Cã e traz o conceito de maldição hereditária. Meu Deus! Para a humanidade. Ok? A turma de Cã vai para o Oriente. A turma de Caim também foi para o Oriente. Olha só que gracinha. Ok? E lá, essa turma se desenvolve. Quando Abrão é tirado da terra de Ur para andar diante de Deus, ele é chamado para libertar Canaã. E como é que era a libertação de Canaã? Mata todo mundo. Destruir as cidades, é isso? Não, mata todo mundo. Mata grávida, mata bebê, mata velho, paraplégico, tetraplégico, surdo. Mata todo mundo. Você entendeu por que a Bíblia ela vai ser retirada de circulação? Porque Deus, do Velho Testamento, se apresenta em Apocalipse matando todo mundo que fez a bagaceira. Da mesma maneira que a galera praticou a bagaceira em Canaã. Meu Deus! E aí, observe que o sacrifício da cruz, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado desde o início da fundação do mundo, Cristo, volta agora, no texto, como leão da tribo de Judá, para passar o cerol e matar geral. Isso é ensinado, André? Para nós, não. Eu não sabia. Cara, tá aqui o texto. Ele volta... eu não sabia. Ok, com seus anjos para matar geral, cara. Ok? E aí vem o juízo do grande Deus. Meu Deus! A humanidade... Temos vários líderes na atualidade rebelados, né? Vou citar um porque ele mesmo se disse assim. Ele disse o seguinte: eu estou comandando uma rebelião até o portão dos céus. Qual é o nome desse rebelado, André? Você sabe? Eu não. Não sei. É o primeiro trilionário do planeta. Recentemente. Elon Musk? Isso. Ele falou que está comandando uma rebelião até o portão dos céus. Mas você não acha que tem uma... assim... alguém, ou não sei se é alguém exatamente, ou pessoas que por trás de tudo isso, até por trás dele, para fazer assim, aquela que coordena a ordem mundial, todos os escondem, mas tem ali uma, como se eles mandassem nessas pessoas, no Trump, no Elon Musk, em acontecimentos, na elite, em banqueiros, como se tivesse alguém por trás de tudo isso. Então, vamos comemorar os 250 anos.
da independência Fazendo. americana Que tá no e de, e de um movimento que a IA diz que é conspiração, que são os Illuminati, não é isso? Então, isso nunca existiu, como chegou até nós. Segundo a IA, é uma desinformação. Meu Deus! Jesus! A mesma que gerou a farmaqueia do século XX. Meu Deus! A mesma que é responsável pelo anticoncepcional na França, iniciando um controle demográfico, reduzindo a taxa de natalidade, não só da Europa, mas global, desde os anos 60, gerando uma turma com problemas de saúde, que é a turma que nasceu em 80, vítimas dos anticoncepcionais, vítimas das cirurgias cesárea que foram estabelecidas com dano psicossomático para mãe e bebê, porque uma coisa é você fazer algo sem a opção de, e a outra coisa foi a maneira indiscriminada como tudo aconteceu, ok? O resultado disso, né, são várias patologias psicossomáticas que nós estamos enfrentando na atualidade. Então, eu olho um cara de 40 que ainda está vivo, eu olho um cara de 50 que ainda está vivo, e um cara de 60 que ainda está vivo, que sou eu, nascido na rapadura, passei pela rapa mole, cheguei na rapa podre, Carol. Meu Deus! Eu tô na rapa podre, tô com um bastão em chamas, querendo passar na tua mão, e tu não quero pegar isso não quero pegar isso não. Jesus! Ok? E detalhe, depois de você, tá vindo a turma de 30, a turma de 20, a turma de 10 e a garotada beta. Meu Deus, nascendo agora os beta. Meu Deus. E os caras dizendo que vão colocar nanobots no lugar de mitocôndria, acabando com a alma humana. Mitocôndria, Eva. Mitocôndria, mulher, matriz biológica humana. Nanobots, não precisa mais de mulher para parir. Olha só, hein? Que loucura. Substituir o sangue. Suíça e Japão, já está pronto. Se tivermos uma pandemia de sangue humano, impedindo a transfusão, não tem problema. Temos sangue humano. O carrapato estrela nos Estados Unidos contaminou, André, 400 mil. Não podem comer mais carne bovina. Fica calmo. Nós temos para você a carne sintética, essa você pode, e temos a ração de inseto, Carol. Essa você vai poder. Meu Deus! Mas picanha do boizinho verde, esquece. Você não vai comer mais. Olha só. Você tem os caras colocando o chip neural para interface digital. E aí você vai fazer telepatia, telecinese, e você vai se comunicar holograficamente com quem está do outro lado do planeta e acessar coletivamente, ser acessado pelo coletivo. Meu Deus, sociedade colmeia. Meu Todo Deus. mundo sabe tudo, pode saber de todo mundo. Todo mundo ligado a tudo o que é de interesse da central de gestão da vida no planeta Terra. Meu Deus! Você hoje se sente seguro dentro de um prédio que eu entrei e tive que ser identificado. Ok. O reconhecimento é facial. Meu Deus! E agora eu tenho 90% das cidades do interior do Brasil totalmente monitoradas. Você sabia disso, André? As Não cidades fazia do ideia. interior já estão monitoradas. E a que é 100% monitorada e que é exemplo para as demais é São José dos Campos, aqui em São Paulo. 100% monitorada digitalmente. A Europa, você hoje, para entrar, reconhecimento facial. Para sair, reconhecimento facial. Eles já criaram um curral digital. Você não passa pelo ar, você não passa pela terra, você não passa pelo mar sem ser reconhecido. Já está em curso. Eu não movimento nada na minha vida hoje que não passe pelo digital.
Meu Deus! Ou seja, o controle está no ar, né, doutor? Já está A gente em cada vez curso. mais está sendo controlado E e a Enoque... gente precisa entender de quem é o interesse, né? Não, e Enoque, ele antecedeu todo o pensamento que hoje nós podemos conceber, quando nos seus escritos ele foi trazendo o que ia acontecer no fim dos tempos. O primeiro e o segundo capítulo dele é a narrativa do fim do mundo. Meu Deus. E O esse que eu livro... vejo Ô, em Alex, João- o livro de Enoque, ele traz tantas coisas importantes. O porquê que ele não entrou na Bíblia? Ele não entrou na Bíblia protestante, que é a minha. Ele não entrou na Bíblia católica, apostólica romana de alguns que estão nos ouvindo, mas ele entrou na Bíblia copta dos etíopes. Se você puxar a Bíblia copta, você vai ver lá o livro de Enoque. Os coptas nunca tiraram Enoque. Eles têm 84 livros. Hoje eu estudo a Bíblia copta, porque ela traz 84 livros. Nossa, e que tem eles me vários dão tipos. entendimento, já os 18 livros a mais, eles me dão entendimento sobre os outros 66 diante dos halos bíblicos. Compreendeu? Então, o que é que nós temos? Nós temos o acesso que alguém disse que eu podia acessar. Agora, o grande barato, tanto de 66, 73 e 84, é que a mensagem central não foi modificada. A mensagem central é o seguinte: há um início, há um meio e há um fim. E isso é comum não só à Bíblia copta, a Bíblia romana e protestante, mas também às diversas religiões ocidentais e orientais. Todas elas, André, elas concebem um início, elas concebem um meio, conflitos, e ela concebe um fim de todas as coisas. Inclusive, o dilúvio é presente em várias dessas culturas e várias dessas religiões. Elas vão falar do dilúvio. Inclusive, os nossos índios têm registros falando de algo parecido com o dilúvio. Tu compreendeu? A grande verdade é que, em